Novamente com vocês na lição para adolescentes, hoje com convidados, temos a Paulinha e temos o João Pedro, que já esteve com vocês há dias atrás. Convidamos a ele para que ele participasse novamente conosco. Nós vamos falar sobre um amigo perdoador, lição 5, e nessa lição nós temos o texto básico que considera quem é incomparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece as transgressões. Então, nós estamos falando de um Deus de amor, um Deus que perdoa. Sabemos que nem todos querem perdoar. E alguns que dizem que perdoam, realmente, e às vezes, não esquece. Não é o caso de vocês dois, né? Vocês perdoam e esquecem. Será que é o teu caso? Você, quando perdoa alguém, você esquece e nem toca mais no assunto? Espero que sim. Essa lição vai falar sobre este ponto. Quando nós pedimos a Deus o espírito de perdão, ele nos dá. Se você for pedir um carro novo, uma bicicleta de marcha nova, ou um armário novo para sua casa, ou alguma coisa que as moças gostam, que os rapazes gostam, talvez Deus dê uma paradinha. Espera aí, não é isso que eu vou dar para você, não. Mas se você pedir o perdão e bênçãos espirituais, Deus está disposto a dar imediatamente. E agora eu quero fazer uma pergunta para a Paulinha. Eu creio que ela está apta para responder a pergunta. O contexto, Paulinha, que se considera aqui, é que há uma pessoa que sofre de uma doença complicada. A pessoa era paralítica. Essa pessoa, a ocorrência ou a causa dessa doença, de acordo com a nota, refere-se ao fato de que ele tinha algum problema espiritual, não é isso? Alguma coisa que era perniciosa, era ruim, e isso trouxe ele a esse quadro. Agora, ele convivia com dois problemas, com a deficiência física e com a culpa, correto? Agora eu faço uma pergunta para você. O que causou a doença de um paralítico e como ela afetava a mente dele? Fala aí para mim, Paulinho, por favor. Bom, o fato principal que causou a doença dele era a sua vida pecaminosa. Aqui em Salmo 51:3 diz que: pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Então ele tinha consciência que a vida dele era uma vida pecaminosa e que ele tinha a doença por causa disso. Aqui na nota diz que sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e o remorso fazia seu sofrimento ficar muito mais amargo. Então, além do sofrimento dele ter aquela doença... Era um duplo problema. Era um duplo problema. Conheceu alguém que já passou por isso? Depois de ter errado, trouxe para o seu corpo resultados de seus erros. E aí, antes de conhecer a Cristo, ele passava por esse problema, que era um duplo problema. Ele entendia que seu pecado trouxe o problema e ele convivia com a dor desse problema. Esse era o quadro que apresenta a pergunta 1A. E na pergunta 1B, eu quero falar com o João Pedro. João Pedro, agora você me ajuda a responder essa pergunta. Que notícias trouxeram esperança de recuperação ao doente e que tipo de cura ele precisava ainda mais do que a recuperação física? Então, falamos aqui com a Paulinha que o problema era duplo. Mas entre os dois problemas, a pergunta diz: qual era o principal que ele precisava resolver dentro da sua mente? Diz para mim. Então, o principal que ele mais precisava de resolver era diz respeito aos pecados dele, que ele não vivia em paz, porque ele sabia que tinha muitos pecados. Uma vez meu pai me contou de um amigo que ele tinha, que ele saiu da igreja e foi para o mundo, que lá no mundo fez qualquer tipo de coisa errada e ele não quis voltar porque acreditava que Deus não ia perdoar ele. Então ele acabou dando um fim nele mesmo. Mas como Deus veio ao mundo, a gente tem a esperança de que ele morreu por nós. E ele veio ao mundo para tirar a culpa do pecado, nos livrar do pecado. Então, nós devemos fazer que nem o paralítico fez, tentar alcançar Jesus de qualquer maneira, para que nós não podemos acabar que nem esse caso da experiência que você contou. Perceba, pessoal, a coisa é bem simples, mas, ao mesmo tempo, quando começa a entrar em nossa mente o problema, ele se torna complexo. Haviam dois problemas a serem resolvidos, só que Jesus queria resolver primeiro um problema para depois resolver o outro problema. E o problema que Jesus queria resolver inicialmente era ele ter a certeza do seu perdão.
Você percebe que essa lição ela caminha apontando o paralítico, mas esse paralítico pode ser eu e pode ser você. Podemos ser nós aqui, porque talvez nós tenhamos algum problema para resolver. Na pergunta 1C, tem outro detalhe importante que pode ser considerado, e eu quero contribuir com essa pergunta, tendo a participação da nossa querida Paulinha. Qual era a dificuldade do paralítico ao tentar ver Jesus? Qual era a maior dificuldade? Ele tinha que ver, ele precisava ver. Qual era a dificuldade? A maior dificuldade é que o local onde Jesus estava era uma casa que não era muito grande e tinha muita gente querendo falar com Jesus. Então, ele, na situação que ele estava, ele não tinha muitas condições de conseguir enxergar Jesus. De ter o acesso. Sim, a principal dificuldade é que ele não tinha acesso. Não tinha como ver Jesus. Entendi. Nós não vamos entrar em todos os detalhes agora, que senão vamos adentrar na pergunta seguinte. Queridos, então, você tem dificuldade de acesso para encontrar com Jesus? Você, adolescente, você que nos assiste, você que está acompanhando essa lição com a parceria aqui do João e da Paulinha, será que eu tenho alguma consequência de algum erro passado que mexe na minha cabeça, que me machuca e que diz assim, pô, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria desse jeito? E se você está passando por uma situação assim, lembre da história do paralítico. Se você tem algum comentário a fazer sobre aquilo que eu, a Paulinha e o João Pedro trouxemos aqui, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Nós queremos ter um canal repleto de adolescentes. Que Deus te abençoe e amanhã voltaremos a conversar sobre esse assunto. Até lá.